Certamente você já se perguntou qual a quantidade correta de ações e também de fundos imobiliários que a gente precisa ter em carteira para montar uma carteira de investimentos diversificada, tranquila, segura, pensando lá na frente, no longo prazo. E bom, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nisso, vou te falar aqui quantas ações, quantos FIs que a gente precisa ter para ter toda essa segurança. E claro, no final também vou te dar ali alguns exemplos de carteiras de investimentos para você pensar já na sua carteira, para você ir desenhando a sua carteira de investimentos. Então bora lá pro vídeo. E beleza, sem enrolação, já te trago aqui esses dois gráficos que mostram a quantidade exata de fundos imobiliários e também de ações que a gente deve ter em carteira de investimentos para ter uma ótima diversificação, para a gente controlar o risco, para a gente ter uma carteira segura, tranquila pro longo prazo. Esse é um estudo que foi feito aqui no Brasil, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Se você se interessar, baixa ele, dá uma lida, é bem legal, ele faz uma análise completa de várias carteiras de investimentos aqui do Brasil, novamente. Existem estudos lá fora nos Estados Unidos que também indicam a quantidade ideal que a gente deve ter em carteira, mas o mercado americano é infinitamente superior ao nosso. Lá nós temos mais de 7 mil ativos, então é natural que esse número fique também bem maior. Mas beleza, aqui para nossa realidade, aqui para o nosso Brasil, nós temos um número mágico para os FIs e também para as ações. Vamos lá, vamos analisar esse gráfico da esquerda, que é o gráfico dos fundos imobiliários. Aqui nós temos essa linha em azul, que simboliza aqui o risco. Conforme a gente vai adicionando ativos, ele vai diminuindo o risco aqui da nossa carteira de investimentos. Veja só, cada bolinha vermelha aqui é um ativo que foi sendo incluído, e nós temos aqui embaixo essa linha pontilhada aqui em verde, que seria o IFIX. O IFIX, ele é o índice que tem os principais fundos imobiliários do mercado. Então, para a gente se basear, se a gente investir no IFIX, ou seja, em praticamente todos os fundos imobiliários, a gente já teria esse risco aqui de mais ou menos uns 40%. É impossível a gente ter uma carteira com risco zero. A gente sempre vai ter risco investindo em FIs, investindo em ações, com risco. Então, por isso que a gente tem que sempre montar uma carteira diversificada. Mas beleza, qual é o número mágico para os FIs? Fica aqui em torno de 10 e 13 FIs. Veja que quando chega aqui mais ou menos em 10, depois aqui em 13, ele tem aqui um declínio bem grande e depois ele estabiliza e não muda mais. Então, se a gente incluir 13 ou 40, não vai fazer tanta diferença assim. E claro, controlar 40 ativos, controlar 40 fundos imobiliários se torna uma tarefa praticamente impossível. Por isso que o ideal, então, é que a gente fique, é melhor a gente ter 10 ativos, 10 fundos imobiliários, do que ter essa exposição tão grande de 40, 30 fundos imobiliários. Claro que tudo vai depender também do tamanho do seu patrimônio, mas geralmente aqui entre 10 e 13 seria o número ideal para os fundos imobiliários. Agora, pro lado das ações, lembrando, aqui nós temos essa linha em verde pontilhada, é o Ibov. Aqui nós temos a média, então, se a gente estivesse investindo praticamente em todas as ações do Brasil, a gente já teria aqui com esse risco mais elevado se comparado com os fundos imobiliários. Isso mostra que investindo em ações, a gente está correndo sim um risco maior do que investindo nos fundos imobiliários. São dinâmicas diferentes. Em os FIs nós temos um setor imobiliário, nós temos ali os imóveis, é um setor mais seguro para a gente investir. Tem o repasse da inflação com o tempo, as ações é uma dinâmica um pouco mais diferente, é realmente bem mais dinâmico e a gente tem esse risco bem mais elevado. Então, beleza, dito isso, a gente vai adicionar ativos em carteira para diminuir o risco, e esse número ideal aqui ficaria ali em torno de 12 a 15, 12 a 16 ativos. Aqui seria mais ou menos uma média legal de ações para a gente ter em carteira. Eu digo por experiência própria, quando eu comecei a investir, eu também fui montando minha carteira e eu tinha ali mais ou menos umas 20, 22 ações aqui no Brasil. E eu comecei a notar que tava um número bem elevado e aos poucos eu comecei a reduzir esse número. Eu não vi tanta diferença em ter lá minhas 20 ações ou então ter um número ali próximo de 10. Veja que o número ideal aqui nas ações é um pouquinho maior do que os FIs, fica ali em torno de 12 a 16 ativos seria o legal pra gente ter nas ações. Então, dito isso, a gente tem sempre esse risco. É interessante a gente falar sempre do risco sistêmico. Esse é um risco que existe e não importa o que a gente faça, a gente sempre vai estar correndo esse risco. Por exemplo, ali em 2020, quando deu a pandemia, quando deu toda aquela crise, foi algo que ninguém estava esperando, que aconteceu no mundo inteiro, atingiu todos os países e também todas as ações, todas as empresas do mundo foram atingidas por esse risco sistêmico, esse risco que veio e abalou todo mundo ali, pegou de surpresa, a pandemia realmente jogou tudo para baixo. Então existe esse risco sistêmico, a gente não tem o que fazer, mas o restante a gente consegue sim, que é de fato montar uma carteira diversificada. Também não vale você colocar, por exemplo, vou colocar 10 fundos imobiliários e 10 ações, mas todas de um único setor, todas as ações do setor de energia, todos os fundos imobiliários de shopping centers. E aí vem novamente um risco grande desses, como aconteceu na pandemia, todos aqueles lockdowns que nós tivemos, fechou todos os shoppings, aí os teus FIs também foram lá para baixo. Então não adianta a gente também selecionar apenas alguns setores, mas a gente tem que saber diversificar. Mas isso a gente consegue sim mitigar, a gente consegue montar uma carteira diversificada. E beleza, dito isso, eu vou te mostrar aqui um exemplo de carteira que eu montaria para mim de acordo com esses números ali, mais ou menos uns 10 FIs
e também ali umas 12 ações. Beleza, a primeira coisa que você tem que fazer antes de sair alocando, comprando ativos, comprando fundos imobiliários, comprando ações, sem saber muito bem o que você está fazendo, é defina essas macroalocações. Defina a porcentagem que você quer em renda fixa, a porcentagem que você quer em fundos imobiliários, ações e também se você quer ter investimento lá fora, nos Estados Unidos, em dólar. Então, defina essas porcentagens. Isso vai muito do perfil de cada um, o perfil do investidor. Se você é mais conservador, tem uma porcentagem maior para renda fixa, tem ali 70% para renda fixa. Os outros 30% você distribui em FIs e ações. Vai mesclando, vai montando a sua porcentagem, aquilo que é o ideal para você. Isso é muito pessoal, não existe copiar. Eu vou copiar do Tomás que está montando essa carteira aqui no canal. Não, isso é bem pessoal, você que tem que definir as porcentagens. Definiu as porcentagens, definiu que você vai investir em FIs, ações, beleza. Aí você começa a montar a sua carteira de fato, começa a adicionar ativos. Mas lembrando, no início, quando você está ali com R$1.000, R$5.000, você vai ter uma carteira pequena, você não precisa chegar já de cara com 10, 15 ações, com 10 fundos imobiliários. Começa com um pouquinho, começa com 5 FIs. Aqui eu montei um exemplo pra gente dar uma olhada. Aqui, 5 FIs, eu peguei aqui 5 FIs de base 10, ou seja, o BCFF, um fundo que investe em vários FIs, o GARI 11, o GGRC 11, que são FIs de tijolos, de galpões logísticas e também renda urbana, o MXRF 11, um fundo de papel e também o RZAG, que é um FIAGRO. Então veja, 5 ativos, 5 FIs de base 10, com R$10 a gente já consegue montar, com R$50 a gente monta a carteirinha aqui de FIs. Indo para a parte de ações, eu coloquei 10 ações, mas também de setores diferentes. Começando lá em cima, a gente consegue ver o YouTube e o BBAS3, ou seja, Banco Itaú e o Banco do Brasil, o setor financeiro. A parte de energia, eu coloquei Engie, Taesa e Equatorial. Então, mesmo dentro de energia, eu fiz uma diversificação. Eu coloquei a Engie como sendo uma geradora de energia, a Taesa a parte de transmissão e a Equatorial ela vai distribuir energia. Então, mesmo sendo do setor de energia, nós temos ali subsetores dentro dele. Nós temos ali geração, transmissão e distribuição dessa energia. E claro, depois você pode ir colocando outras ações de saneamento, de seguros, também de exportação, como a Klabin, a Semin, que exporta muito minério de ferro, a Boa Safra, que trabalha com commodity, com a semente de soja aqui no nosso país, então com o agronegócio, e assim você vai montando uma carteira diversificada. A parte de renda fixa é mais tranquila, você pode ter ali CDBs rendendo 100% do CDI, também LCIs, LCAs, um pouquinho de caixinhas do Nubank, um porquinho do Banco Inter, ali sempre rendendo. A ideia é ter essa liquidez e pelo menos 100% do CDI. Essa é a ideia. Você pode ter também Tesouro Selic, Tesouro IPCA. E se você for investir lá fora, eu colocaria, por exemplo, ali 25% no IVVB11, de uma maneira simples, com um único ativo, esse ETF que investe em 500 empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, de uma maneira simples, a gente já tem uma excelente diversificação. Mas aí, conforme você vai crescendo no seu patrimônio, você passa, por exemplo, desses 50 mil que eu coloquei, e aí você vai adicionando também mais ativos. Eu coloquei aqui um pouco mais de ativos. Por exemplo, aqui eu coloquei mais 5 fundos imobiliários, então nós temos uma carteira com 10 FIs, com 12 ações, incluí um pouquinho mais de ações, e também 4 ETFs americanos, diversificando um pouco mais a exposição lá nos Estados Unidos. Aqui a gente não consegue ver muito bem, e eu acabei dividindo, então aqui pra gente dar uma olhadinha melhor. Nós temos aqui, por exemplo, os 10 FIs, aqueles 5 FIs base 10 que eu comentei, mais o XPML e o VISC11 na parte de shopping centers, que a gente não estava investindo ainda, o TIGAR 11 ele é a parte de desenvolvimento urbano, então um outro setor, o ALZR ele é híbrido, ele atua em vários setores, ele tem até data centers dentro do seu portfólio, e o KNCR 11 também um fundo de papel bem seguro, bem tranquilo pra gente investir. Então veja, 10 FIs diversificando, sempre setores diferentes. A parte de ações, eu incluí mais aqui a VEG, a Vivo, a VEG na parte industrial, ela tem várias atuações diferentes, ela faz esses grandes motores elétricos, você pode ver naquelas grandes geradoras de energia, também vai ter ali motores da VEG, a Vivo na parte de telecomunicações, é um setor perene também, e aqui a gente conseguiu então uma carteirinha com 12 ações. Agora a parte de investimento lá fora, eu mudei um pouquinho aqui, antes a gente tinha o IVVB11, é um ETF americano que a gente investe aqui no Brasil, ou seja, o nosso dinheiro ainda estava em reais. Aqui eu mudei um pouco, como a gente aumentou o patrimônio, é interessante que a gente tenha exposição em dólar de fato, que a gente manda o dinheiro lá para fora, mas para investir nesses 4 ETFs você precisa ter uma conta em uma corretora americana. No caso você pode ter na Avenue, no próprio Banco Inter, mas a gente tem que ter esse acesso lá fora, converter os nossos reais e ter eles em dólar para comprar esses ETFs. O VAO é o ETF que faz a mesma coisa do IVVB11, são aquelas 500 maiores empresas americanas. O VNQI, ele investe no setor imobiliário, mas não dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Ele tira os Estados Unidos e ele investe no setor imobiliário do mundo. O IEUR, ele é um ETF que investe nas principais empresas lá da Europa, então é uma maneira para a gente se expor também ao mercado europeu. E o SGOV, ele é um ETF de renda fixa, a gente coloca então o nosso dinheiro rendendo lá nos Estados Unidos em dólar.
Então uma maneira pra gente diversificar também essa exposição lá fora. E a parte de renda fixa que eu coloquei um pouco de Nubank, as caixinhas do Nubank, pra gente ter aquele dinheiro ali rapidinho, uma LCI, uma LCA também pra ter um lucro bom ali, sem imposto de renda. Você pode ter Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, ali mesclando um pouquinho mais de ativos de curto prazo, de médio prazo, um pouquinho mais de longo prazo ali. A renda fixa a gente consegue brincar dessa maneira, mas no geral a renda fixa é bem tranquilo pra gente investir. E aqui novamente o total da carteira, né, muito bem diversificada, com aqueles 10 fundos imobiliários, que é o número ideal que nós temos ali, entre 10 e 13 fundos imobiliários, e nas ações entre 12 e 16, 12, 15 ações ali seria o ideal. Então veja só o tamanho da exposição, o tamanho da diversificação que a gente teve montando essa carteira. São 12 ações de setores diferentes, setores perenes, tranquilos, 10 fundos imobiliários muito bem diversificados. Nós temos a parte de renda fixa também, com muita liquidez, com muita tranquilidade, segurança, e lá fora nos Estados Unidos, então se expondo a essas empresas dos Estados Unidos, empresas da Europa e também o setor imobiliário do mundo inteiro, além da renda fixa americana que tá pagando muito bem. Então dessa maneira eu te mostrei aqui duas carteiras, uma para quem tá mais no início ali começando, mas já com uma excelente diversificação, e conforme você vai crescendo no patrimônio, você vai aumentando cada vez mais essa diversificação. E claro, se você chegar em 100 mil, 500 mil, 1 milhão, se Deus quiser a gente vai chegar lá sim, é natural que essa carteira ela também vai aumentando e ganhando mais complexidade. Mas eu não vejo que precisa passar muito disso aqui não. Você tendo 10 AFIs, 12 ações, renda fixa e ETFs americanos, tranquilo, a gente não precisa se preocupar, não precisa complicar tanto assim a nossa carteira. Aqui já tá muito bem diversificada, poderia ser até mais simples do que isso, mas aqui eu tentei buscar aqueles números da pesquisa que a gente viu ali, 10 a 12 FIs, de 12 a 15 ações pra gente ter em carteira. Então eu espero que você tenha gostado e me deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá a macro alocação da sua carteira, quantos por cento você tem pra renda fixa, pra renda variável, me deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá a sua carteira de investimentos. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, eu estou postando vídeos novos aqui toda semana. E se você curtiu esse vídeo, eu vou te pedir duas coisas, pra você se inscrever aqui embaixo e também deixar seu like, que aí você não perde nenhum conteúdo novo. Quando eu soltar um vídeo por aqui, o YouTube já vai te mostrar. E bom, vou ficar muito feliz com isso, muito obrigado. E eu vou deixar um outro vídeo aqui pra você ver na sequência, que é os 7 fundos imobiliários que eu não vendo do jeito nenhum, que eu tenho em carteira e que eu levo eles pro longo prazo. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!